Olá, pessoal. Professora Júnia Andrade na área, conversando com vocês sobre a prova de redação da Prefeitura de São José dos Campos, né, que vai cair para o concurso do Auditor Tributário Municipal. Então, a gente vai explicar um pouquinho como que a VUNESP avalia a sua prova, o que você pode esperar em termos de propostas temáticas, quais são os pontos mais importantes para sua confecção de uma redação que possa levar você aos 100 ou próximo aos 100 pontos da prova discursiva, tranquilo? Bom, gente, é o seguinte, nós temos que haverá uma prova, para você fazer uma prova de redação, que vai acontecer no mesmo dia da prova objetiva. A banca, como diz aqui no edital, vou passar o edital com vocês, daqui a pouco vou mostrar temas, tá? A banca, como ela mesma prometeu, a prova haverá correção de 120 redações, ou seja, das pessoas mais bem classificadas. Veja que tem um errinho aqui da banca, né? Melhores classificadas, na verdade não, mais bem classificadas. E a prova será avaliada numa escala de 0 a 100. Eles pedem, naturalmente, de você, e aqui talvez comece as dúvidas de vocês, para que se produza uma dissertação em prosa. Gente, o que é dissertação em prosa? É um texto escrito como esse aqui, tá? Formato prosa é tudo aquilo que não é poema. Ou seja, você começa da margem esquerda, vai até a direita e por aí vai. Agora, o que é fazer uma dissertação? Então, nós vamos falar sobre isso. Vocês vão notar que a banca vai avaliar não só os argumentos que são produzidos, né, mas ela vai avaliar principalmente a coesão e a coerência. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês possam vencer aí o concurso. Bom, pessoal, é o seguinte, a banca trouxe para vocês 3 elementos de avaliação. Aqui, a partir do item 3 do edital, ela diz o seguinte, que ela vai avaliar o tema e seu desenvolvimento, vai avaliar a estrutura e vai avaliar a expressão. Na verdade, quando ela avalia o tema, o que eles fazem? Como é que é o procedimento dos examinadores da VUNESP? Eles fazem o seguinte, eles vão avaliar a sua redação a partir da proposta temática, vendo se em todos os parágrafos você manteve o que se chama de unidade temática, tá? O que é a unidade temática? A unidade temática é a sua capacidade de, mesmo com diferentes abordagens, não fugir da proposta temática que foi apresentada para você. Lembrando que a VUNESP, em sua maioria, cerca de 90% dos seus temas são feitos em forma de pergunta. Então, essas perguntas, naturalmente, exigem de você um posicionamento muito claro sobre elas, né? E este posicionamento, a banca vai analisar não só se você manteve o assunto que foi proposto para você no tema, mas se você também manteve, ao longo de todos os parágrafos apresentados, o seu posicionamento, ou seja, o que você prometeu na introdução. Isso é importante. É chamada unidade temática ou a unidade, né, de abordagem temática. Então, isso não se pode perder. Você não pode, por exemplo, num parágrafo no meio do texto, tem que tomar muito cuidado com isso, na hora que você cria contraposições. É muito comum o aluno, por exemplo, vou pegar um tema aqui, tá? Para ficar mais fácil de explicar. Vou pegar um tema deste ano, foi um tema que a banca trouxe, né, chamado voto facultativo. Se o voto deveria ser facultativo no Brasil, tá? Houve essa pergunta aqui para saber se o voto deveria ser facultativo no Brasil. E, naturalmente, você tem textos anteriores aqui, os textos que vão ajudar você a embasar o seu argumento. Os alunos ficam muito esperando que um texto fale de um aspecto, outro texto fale de outro. Mentira, não vai acontecer isso mais. Isso no passado acontecia muito. Hoje, se você pegar, por exemplo, o texto 1, ele vai falar dos dois lados, do voto ser facultativo ou do voto ser obrigatório. Analisar os dois lados. E o texto 2 também vai analisar os dois lados. A tendência é que isso aconteça, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer um texto, naturalmente, adotando uma posição. Digamos que a sua posição foi a favor de voto ser facultativo. Então, o que vai acontecer? A banca primeiro vai analisar, que é a primeira abordagem dela, ao analisar o tema, tá, gente? É uma abordagem bem cara para redação, cuidado. Ao analisar o tema,
ela vai perceber se você manteve ligação com a ideia de o voto ser facultativo ou não. É a primeira questão, se você vai estar falando de voto o texto todo. Depois, nessa mesma análise, paralelamente, ela faz o quê? Ela analisa se você manteve a sua posição original. O que quer dizer posição original? Ora, quando a gente começa um texto, a gente já precisa deixar claro para o examinador qual é o nosso posicionamento acerca de ser facultativo ou não. Então, se você é a favor do voto facultativo, o ideal é que na introdução você não fique enrolando muito, para que você deixe isso claro para o examinador. A VUNESP é um pouco tolerante, se você comparar com a Fundação Carlos Chagas, ou o FGV, ou o CESP, por exemplo, é um pouco tolerante em relação ao seu posicionamento. Você pode posicionar até o final do primeiro parágrafo. Opa, olha o que eu falei. Você pode se posicionar até o final do primeiro parágrafo. De repente você quer fazer uma introdução sobre isso, mas até o final deste primeiro parágrafo você precisa se posicionar. Candidatos mais espertos se posicionam logo nas primeiras linhas. Primeira e segunda linha, já está claro o posicionamento dele. E aí o examinador vai fazer o quê? Ele vai observar depois no desenvolvimento se esse posicionamento favorável, suponhamos que você foi a favor, não é? De um voto ser facultativo, se esse posicionamento favorável é mantido. E aí algumas pessoas, gente, por desinformação, levam para o texto a tal da contraposição. A contraposição não é um problema para o texto desde que você saiba fazê-la, tá? Ou contra-argumentação. Por exemplo, alguém resolve dizer por que da obrigatoriedade do voto. O que está por trás? Qual a importância dessa obrigatoriedade? Eu, sinceramente, aconselho não fazer. Porque se você tem 4 horas e meia para fazer uma prova, tem que pensar prova objetiva e pensar redação, eu acho muito difícil você fazer uma contraposição bem formulada. Geralmente você pode cair em incoerência. E aí acabou o concurso. Por quê? A incoerência, né, vamos dizer assim, é o reflexo de uma falha gravíssima do ponto de vista da avaliação VUNESP. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão ver que, como eu disse para vocês, primeiro a VUNESP vai fazer uma leitura de todo o texto de vocês, né, para saber se você manteve a obediência ao tema. Depois vai fazer uma leitura para saber se você manteve a obediência ao seu ponto de vista. E depois, gente, ela vai analisar o desenvolvimento dessa proposta, ou seja, já o segundo aspecto dela. Estão vendo esse item 3.2 do edital? Vejam que eu sempre vou ao edital porque acho que o aluno tem que ter capacidade de trazer o edital para a realidade, né, daquilo que é esperado. Ela vai analisar se você, ao desenvolver a redação, mantém aspectos referentes à tipologia textual. Que tipologia é essa? Vejam que ela vai pedir de vocês dissertação. Naturalmente, ela está trabalhando com a dissertação argumentativa. Por quê? Ela lança perguntas e quer um posicionamento. A dissertação argumentativa é essa capacidade de explicar o seu posicionamento, de explicar e de comprovar o seu posicionamento. Ok. Em outras provas mais rígidas, como a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, vou fazer um paralelo assim para você entender, tá? Na FCC, o compromisso com a comprovação do seu posicionamento é rígido. Eles exigem mesmo. Você precisa comprovar por A mais B que está mantendo o seu posicionamento. Isso é importantíssimo. Isso para a FCC. Na VUNESP, é interessante que você pode cometer alguns deslizes. Assim, eu vejo muitas notas muitas redações com pontuação total na VUNESP, com candidatos que não foram tão a fundo no processo de comprovação do seu ponto de vista. Até candidatos que chegaram a narrar a redação em um determinado momento, por exemplo, quando foram construir argumentos históricos, foram ao passado, ficaram muito tempo usando verbos no pretérito perfeito, e aí cometeram uma pequena fuga de tipologia. Eu vejo por parte da banca uma tolerância, que outras bancas não teriam. Porém, atenção, olha só, o que a banca vai dizer? No que diz respeito ao desenvolvimento do texto, verificar-se-á, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear ideias de forma lógica e coerente.
Serão considerados aspectos negativos a presença de contradições entre as ideias, falta de conclusão, ou a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Gente, atenção. Vocês vão ver que a banca vai falar muito em coerência. O que é coerência? Ora, a coerência ela abrange uma série de expedientes, desde o seu ponto de vista, da manutenção do seu ponto de vista favorável ao voto facultativo, por exemplo, não é? Às vezes é o tipo de expressão que você usa, a forma como você formula a frase, se você mantém coerência dessa formulação em todos os parágrafos, o tipo de, se você usa mais ponto e vírgula ou vírgula, são aspectos de coerência. Como você estrutura a sua redação, né, são aspectos de coerência. Então, a coerência é o ponto-chave para você passar neste concurso. Se a banca não pressiona tanto por argumentos assim, ela pressiona muito pela coerência, pela entrega, ou seja, pela combinação, pela harmonia do que você está escrevendo. Por isso que eu falei, a contradição é um recurso até muito rico nas redações, mas cuidado, o critério avaliativo da sua banca não aceita contradições com tanta facilidade assim. Ela exige coerência. E veja que até mesmo na gramática, a banca vai ficar preocupada com os recursos de coesão, que são os recursos que costuram esse encadeamento ao encadear de ideias, né? E costuram a lógica da sua redação, tá certo? Então vejam que ela vai observar muito o emprego inadequado de recursos coesivos, porque ela está percebendo a coerência não só em relação à abordagem do tema, mas em relação a toda abordagem que venha, a toda forma de você utilizar a linguagem, certo? Que venha trazer essa harmonia. Então, gente, esse é o ponto principal para essa banca. Dicas, né? Mais dicas importantes que vocês podem aí questionar. Vamos lá, sobre temas da VUNESP. Gente, a VUNESP não vai trazer nenhum tema difícil para vocês não, tá? São sempre temas bem atuais. Esse é o ponto dela, temas bem atuais. Os temas têm a ver exatamente com a área tributária, Júnia? Necessariamente não, tá, gente? Isso eu quero chamar a atenção de vocês. O ideal, é claro que todo curso de redação tem que manter algum tema, por exemplo, sobre reforma tributária e redução das desigualdades sociais, alguma coisa nesse sentido. Ela pode até trazer, mas a gente no curso de redação tem que ter uma preocupação, sobretudo, em trabalhar temas que seriam pouco afeitos ao pessoal da área tributária. Por quê? Porque a banca pode pegar um tema atual, jogar na redação para você e você se atrapalhar para falar sobre aquilo. Por total falta de tempo de ter lido sobre determinados assuntos. Vocês vão ver que, por exemplo, isso aqui foi uma prova da PM, feita em 2018, que a banca fala sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito à liberdade individual. Aí você fala assim, mas isso aqui para o PM não é difícil, porque afinal de contas vai cair naquele assunto lei seca. Mas veja que a tônica não é bem essa. Ela está discutindo esta relação com o direito à liberdade individual, o direito da pessoa, o seu direito de ir e vir, principalmente, né? Então, veja que ela joga para o plano dos direitos. Nós temos também, em 2017, olha só, né? Peguei até o mesmo concurso, só para vocês notarem. A banca pergunta para a prova da PM de 2017. Olha só, sobre a proibição de criança em restaurantes. Isso é uma medida discriminatória. Aí você pergunta o que isso tem necessariamente a ver com segurança pública. Praticamente nada. Está falando mais sobre liberdades também, direitos. Perceberam? Então, gente, a banca não tem esse compromisso, como é que eu vou dizer para vocês, com a área de vocês. Quando esse tema caiu aqui sobre a proibição de criança em restaurantes, esse concurso foi no início de 2017. Final de 2016, ali entre novembro e dezembro de 2016, saiu uma matéria, né, na Itália, que foi lançada uma lei porque proibia crianças menores de 5 anos, né, de serem levadas a restaurantes. E aí,
essa matéria acabou tendo repercussões no Brasil, tá certo? Por conta de alguns lugares, alguns restaurantes, alguns locais de cafés também lançarem campanhas pedindo para não levarem crianças a esses locais. Havia motivos diferentes, locais de risco, né, para crianças, às vezes o incômodo realmente do choro da criança ou a baguncinha da criança trazia para as pessoas que estavam no restaurante. E aí você teria que se posicionar se isso seria uma medida discriminatória ou não. Isso estava na prova da polícia. Então veja que foi o tempo, ou seja, de 2 ou 3 meses aí até a prova, foi o tema da redação, tá certo? Neste ano, só para vocês terem noção, a VUNESP, ela já trouxe aí como temas de redação, só para você ter noção da atualidade dos seus temas, ela trouxe como tema de redação a questão do voto facultativo do desarmamento, tá? A questão do porte de armas, que são temas, gente, de ordem bem atual, tá certo? Então, quer dizer, isso aqui já rolou. O que a gente pode esperar para a nossa redação, no nosso concurso? É claro que ainda está cedo para a gente poder fechar pelo tempo que vai acontecer a nossa prova, né? Estou gravando exatamente no momento em que o edital saiu, o tempo da nossa prova, mas vocês podem perceber algumas discussões são muito importantes. Discussões ligadas à imigração, ela pode trazer para vocês, tá certo? Discussões ligadas, sim, a práticas reformistas, né? A reforma de grande monta, reforma tributária, reforma trabalhista, a reforma da Previdência, bem ou mal, tá certo? Temas ligados, já caiu corrupção na VUNESP, sim, concursos anteriores, mas você pode falar sobre a questão da ética, né, ou da corrupção aí no serviço público, já que vão trabalhar na área tributária, né, serão servidores. A gente pode ter um tema abordando o papel da mulher hoje, o papel decisório da mulher, né, na democracia. Sim, porque pode acontecer, está em voga esse assunto, tá? Sempre que vocês forem fazer redação, prestem atenção. Sempre que forem fazer redação, nunca coloquem o eu de vocês, gente, na redação. Eu não é só trabalhar a redação em primeira pessoa, não. O eu são nossos pontos de vista, diz respeito ao nosso ponto de vista pessoal. A gente não faz redação do ponto de vista pessoal. Qual o seu lado partidário? Nada disso. A gente faz redação para ganhar o concurso, né? Porque senão você vai ficar partidarizando a redação. Está acontecendo muito isso. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. Não partidarizem o concurso. O concurso é para você fazer redação e resolver não só a sua vida, mas às vezes a vida da sua família, de pessoas que são dependentes de você. Então você tem que sair do seu eu, se despersonalizar para ganhar o concurso público. E as bancas, né, que são muito ligadas a fundações ou a universidades ou centros acadêmicos, elas são muito voltadas para a defesa de direitos humanos. Então, cuidado. Não interessa seu partido, seu ponto de vista. O que interessa é o momento para o qual você se predispôs. É o que eu falo para os alunos, né? Há pouco tempo foi procurada uma fase recursal aí, sempre procuram centenas de alunos, mas um aluno me chamou a atenção pela qualidade do seu texto. O texto é excelente, mas ele foi reprovado numa prova da FCC. E ali ele estava muito chateado, porque ele se preparou tanto, e eu expliquei para ele, olha, a questão que te levou à reprovação foi pura e simplesmente não redigir para a banca. Você redigiu para você. Dentro das coisas que você acreditava, certo? Das suas ideologias, da sua forma. Quando eu falo de ideologia, não é só o ponto de vista temático, não. Às vezes é a forma de estruturar o texto. A forma como você conduziu a estrutura do seu texto, a apresentação dos seus argumentos, ela não corresponde ao que essa banca exige. Então, gente, a gente sempre disserta pensando na banca, tá bom? Se você quiser estudar conosco, entre no www.turma de Redacão, tá, gente? É a turma de redação, que é o nosso curso.com.br. Você vai ter 4 redações para você redigir. Você vai ter toda uma teoria que vai te amparar antes, vai ter uma teoria sobre os conteúdos, para que você possa ter argumentos para você dissertar com bastante tranquilidade, tá certo? Redações corrigidas por professores aí que são mestres, autores
na área acadêmica, e por mim, professora Júnia Andrade, que tem uma experiência de quase 20 anos em concurso público, trabalhando com as principais bancas de concurso, tá? Mais dúvidas, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp, gente, ó, DDD 32 988867661. Você vai falar com a Malu, pedir um desconto bem bacana para você, falar, olha, acabei de assistir uma aula da Júnia, gostei, quero um descontinho para poder estudar e participar desse concurso. Me preparar para o meu concurso público, aí no que diz respeito à redação, tá bom? Boa sorte e atenção, porque coerência vai ser o que vai ser cobrado na sua prova, ok?